Programa Janu e convidados. Apoio Cultural Divino Santa Maria, Restaurante e Eventos. Avenida Rio Branco 880, fone 3025-5800. Eletrônica Guerra, Rua dos Andradas 1768, fone 3025-5037. Goodies, presentes e decoração criativa. Royal Plaza Shopping, terceiro andar. Contato pelo fone 3028-8786. Ótica Labotec. Confie em quem entende de visão. Floriano Peixoto 1234, fone 3223-2700. Grupo Silva Zamberlan. Estamos começando o programa Janu e convidados pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, produção SM Produtora, apoio cultural de Eletrônica Guerra, Divino Restaurante e Eventos, Labotec Ótica, Grupo Silva Zamberlan, Goods Presentes, Decorações Criativas. Meus convidados de hoje são os maestros Marco Antônio Pena e Alexandre Eisenberg. Acertei o nome, professor? Acertou. Tá. Da Orquestra Sinfônica de Santa Maria. Bom, tudo bem com vocês? Tudo bem. Muito obrigado pela presença aqui. Nós agradecemos. A gente tem que... O programa nosso aqui da TV Santa Maria é mostrar para o pessoal que às vezes não tem uma noção de como é que é, o que é. E hoje vamos falar sobre a Orquestra Sinfônica de Santa Maria, que é um órgão complementar da Universidade Federal, né? Isso. Então, fundada aí? Então, em 1966, ou seja, 50 anos atrás, foi criada, então, por iniciativa do professor Frederico Richter, né, e do reitor José Mariano da Rocha Filho. E depois, em 1988, foi criada, então, a Associação Cultural Orquestra Sinfônica de Santa Maria, para dar o auxílio, para contribuir com a universidade na manutenção da orquestra. Na verdade, então, é um órgão, né, ligado ao gabinete do reitor, e é, ao mesmo tempo, uma disciplina curricular do curso de música, bacharelado em instrumentos de orquestra. Né? E um grupo musical artístico também. Exatamente. Que com a finalidade da difusão orquestral em laboratório. Sim, sim. E aí, então, você faz o órgão orquestra, o grupo artístico orquestra é um dos que representa a universidade, né, levando a produção cultural, a produção artística, e no caso especificamente musical, né, para fora da universidade. Através da prática de orquestra, no caso. Isso. E ali, como é que funciona? Assim, ó, os músicos, eles são alunos do curso? Sim. Ou não? Como é que... Então, tem os alunos que fazem a disciplina como obrigatória, a disciplina de prática de orquestra sinfônica, e para complementar o quadro de músicos, você contrata então músicos profissionais. Né? Aí no caso, por eventos ou Isso, permanentemente? Por programa, por evento, por concerto, por programa, você contrata, ou por temporada, conforme o caso, né? Você contrata então músicos para complementar. Isso acontece muito com as orquestras sinfônicas universitárias, que normalmente precisa complementar. Então, como o grupo já tem uma presença consolidada na sociedade, né? Então não se pode ficar à mercê somente dos alunos matriculados, né? Porque aí cada semestre muda, ou às vezes tem menos alunos, ou alguns se formam e vão embora. Então,
é preciso essa complementação com músicos profissionais que possam completar e complementar o quadro de músicos da orquestra. Isso é mantido pela universidade, no caso? Sim, pela universidade como principal mantenedora e a contribuição da Associação Cultural, que é a Sinfônica de Santa Maria. Né? Tem uma associação. Uma associação. Então, dependendo dos encaminhamentos de projeto, tem editais que requerem uma instituição privada e não pública. Então, aí encaminha-se via associação cultural. Outras vezes são projetos que se encaminham pela Universidade Federal, dependendo da situação. A orquestra busca patrocínio também, assim, de empresas da cidade? Sim, ou da região, sim. E se a gente, por exemplo, quisesse uma apresentação da orquestra, como é que funciona essa? Tem que fazer um pedido ou vocês que determinam? Então, existem duas possibilidades. Nós fazemos a programação do ano, com antecedência, fazemos a programação do ano, né? E então, né, a partir dessa programação, você pode, além desses concertos, dá para encaixar outros, ou seja, vender a orquestra para outras instituições, né? Mas desde que esteja encaixado nas demandas curriculares, né? Então, quer dizer, nós temos a principal motivo é oferecer um laboratório de qualidade em orquestra sinfônica, prática de orquestra sinfônica, né? Então, nesse laboratório, a gente então precisa dessa programação. Não pode simplesmente uma empresa convidar e tem que ser aquela data e aí a gente quebra com o nosso andamento da disciplina curricular do curso, entende? Então, o que a gente está fazendo é assim, a gente faz a programação de ensaios, né? Vamos supor 4, 5 semanas de ensaios e aí então temos uma semana de apresentações, né? Então aí dá para ter 1, 2, 3, 4 apresentações seguidas para otimizar aquele repertório que foi trabalhado. Aí na próxima semana já começa outro repertório, entende? Mas então é determinado por você, no caso. A orquestra, vamos lá na Praça Saudade Marinho, agora vamos fazer uma apresentação, é vocês que determinam, no caso. Não é ninguém que vai lá pedir para você. Pode acontecer, mas mas aí a gente tem que ver se é possível ou não, né? Incluir na programação. Então, falando em apresentação da orquestra, temos aqui o segundo concerto da temporada oficial 2016, né? Professor, sobre esse assunto, como é que vai funcionar isso aqui? Explica para nós aí. Isso aqui temos um cartaz, né? Que está circulando na cidade, né? Sim. A partir do dia 15 de junho, quarta-feira. Isso, nos dias 15 e 16. No Teatro 13 de Maio. Isso. Tá, no dia 15. No dia 15 no Teatro 13 de Maio. Às 20 horas. No dia 16 no Teatro Caixa Preta, no campus da UFSM. No Teatro Caixa Preta, 16 às 12h30. Isso. Né? No horário próximo ao almoço. O pessoal que quiser, por exemplo, no teatro, como é que funciona? Vai ali ou é cobrada a entrada? Ou... No teatro, sim. São ingressos à venda, a pessoa pode buscar os ingressos da bilheteria com antecipação. Sim. Né? E no Teatro Caixa Preta, a entrada é franca. Entrada é franca. Isso. Porém, com uma limitação de lugares. Né? Sim. Quer dizer, o tamanho do público lá no Teatro Caixa Preta não pode ser muito grande por conta das limitações locais. Então, quem gosta... quer assistir o concerto, é bom chegar um pouco antes da hora, né, para garantir o seu lugarzinho lá. Sim. Professor, os espaços culturais da cidade, assim, como é que estão para esse tipo de música, assim? O que o senhor acha da... Olha, eu acho que Santa Maria está incipiente nesse aspecto, né? Eu acho, assim, que a cidade tem... Eu estou aqui há praticamente 10 anos, né? E eu noto que a cidade tem espaços muito interessantes que não são aproveitados, né? E podiam ser aproveitados. O senhor veio do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E, de certa maneira, a mesma coisa acontecia no Rio de Janeiro, mas com o tempo, os órgãos, as autoridades lá começaram a fazer uma utilização cada vez mais interessante dos espaços lá no Rio que podiam ser usados para música e que não eram, né? Então, já no meu tempo, quando eu era mais jovem, eu lembro de alguns desses espaços começarem a ser
utilizados de uma maneira bastante interessante, como, por exemplo, o Real Gabinete Português de Leitura. Né? Isso eu lembro porque foi um caso muito interessante. É uma biblioteca lindíssima, né? Antiga. A gente entra ali e poucos cariocas, inclusive, sabem que existe ali um espaço tão lindo quanto aquele ali e que tem um salão ali perfeito para concertos. Né? Concerto de câmara, não é um palco grande. Né? Então, fez-se ali uma adaptação razoável e houve uma época, então, que a Prefeitura do Rio, com o programa da Rio Arte, entre vários outros espaços da cidade que não eram aproveitados, passaram a ser aproveitados, inclusive o Real Gabinete Português de Leitura, que é uma biblioteca. Né? Eu acho que aqui em Santa Maria existem espaços interessantes, principalmente aqui no centro, que não são utilizados. Alguns começam a ser, né? Como por exemplo onde tem a livraria ali da SESMA. Ah, sim. Né? Mas aqui na Avenida Rio Branco, as igrejas, por exemplo, são espaços muito interessantes. O que o senhor acha que deveria acontecer? Quem é que aí é que está, né? A questão é que para isso ser aproveitado, né? Aí nós estamos falando, digamos, de músicos profissionais, não voltados para um trabalho didático necessariamente, mas realmente assim, de haver uma série de concertos, digamos, que precisa de patrocinadores para acontecer em Santa Maria. E eu não vejo isso acontecer. Né? Apesar da existência desses espaços, apesar da existência de um empresariado razoável, né, que existe na cidade e tudo. Então eu acho que é mais uma questão assim de iniciativa e se buscar formas de fazer isso acontecer. Eu acho que seria muito interessante para o público da cidade. Muito, porque né? Assim, ó, às vezes quando tem uma orquestra tocando, o pessoal gosta muito. Pois é, mas orquestra é algo grande, né? Sim. A gente pode fazer, por exemplo, concertos de câmara em espaços menores, também. Entende? Porque não é qualquer espaço que vai comportar uma orquestra. Mas, o teatro, sim, o Teatro 13. E o Teatro 13, ele comporta uma orquestra pequena. Ele não comporta uma orquestra grande. Não. Se a gente colocasse uma orquestra sinfônica completa, não cabe ali, né? Mas cabe uma orquestra como nós temos feito lá. Agora, existem vários outros espaços que poderiam ter séries, por exemplo, de música de câmara. O Colégio Santa Maria tem um bom espaço, eu acho que cabe uma orquestra lá. Eu já vi... Orquestra sinfônica pequena, sim. Pequena. Sim. Então, agora, a plateia é razoável, 700 lugares. O que eu vejo nas redes sociais, que hoje a gente vê muita coisa sobre... Assim, às vezes uma orquestra tocando, não aqui no Brasil, às vezes até aqui no Brasil se vê, mas se vê fora, né? Assim, numa praça, aquele público lotando, como gosto, né? E aqui eu vejo, não se trata de orquestra, mas as bandas de exército, aeronáutica, quando se vão no calçadão ali, o pessoal gosta muito. Sim, claro que não é uma coisa popular também, não se trata de orquestra, mas não sei, eu sou meio leigo nesse assunto. E na verdade, o público de Santa Maria responde bem. Responde bem. Sabe? Então, o que o professor Alexandre fala é no sentido de otimizar melhor isso aí, entende? Existem espaços que não são explorados, mas para isso tem que se criar uma cadeia produtiva de cultura, de arte, né? E que precisa de dinheiro. Claro. Né? Eu tive uma experiência de fazer um show na Praça Saldanha Marinho que eu achava que não iria muita gente. Por quê? Porque era um show que eu já fiz 5 vezes, Santa Maria canta Elis Regina. Então, nada a ver com a orquestra, mas um pouquinho tem a ver pelo seguinte, que são músicas de João Bosco, de Ivan Lins, de Milton Nascimento, uns caras que não são muito popular, né? Popular assim, falando em essa mídia, né? E eu pensei, vai ser um show que não vai, mas lotou a praça. As pessoas também gostam desse, né? É outro, vamos dizer assim, outro nível musical, vamos dizer. E depois tem o seguinte, se você não expõe o público de um determinado local, se você não expõe o público para música de concerto, as pessoas não vão conhecer a música de concerto. Né? Então, se forem ouvir, vão gostar, porque é essa experiência que a gente tem. Eu acho que é isso. Se divulga bem o evento, tem público. Tem público. E para tudo que é estilo, tem. Santa Maria tem um público que corresponde muito bem. É verdade. Então isso aí teria que ser uma coisa mais privada, não pode ser através da universidade? Ou... Não, a universidade tem a orquestra, né? Sim, quer dizer, a orquestra
Ela trabalha. Agora, é privada e também pública, né? Sim. Quer dizer, isso poderia ter participação de prefeitura, do Estado do Rio Grande do Sul, enfim, né? Assim, montar um projeto, no caso. Na verdade, digamos assim, um grupo, né? Seria um pool de grupos que juntos poderiam fazer isso acontecer, como é o caso em outros lugares do Brasil, né? Isso acontece em Porto Alegre, isso acontece no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, em vários lugares do país, né? É impossível, às vezes você não tem condição, por exemplo, uma prefeitura não tem condição sozinha de arcar com custos, mas ela junto com um pool de empresas pode com facilidade patrocinar um evento de música de câmara, por exemplo. Né? Uma série de música de câmara nas igrejas de Santa Maria. Isso seria uma coisa fantástica, com entrada franca para o público, e aí o público, e certamente haveria muito público, porque nós tivemos recente aquele Festival Armos, né? Em que teve concertos aqui na Igreja Anglicana. Olha, foi um sucesso, a coisa funcionou super bem. Né? Então, nós vamos ao intervalo, em seguida voltamos então com o programa Janu e Convidados. Programa Janu e Convidados. Apoio Cultural Divino Santa Maria, Restaurante e Eventos. Avenida Rio Branco 880, fone 3025-5800. Eletrônica Guerra, Rua dos Andradas 1768, fone 3025-5037. Goodies, presentes e decoração criativa. Royal Plaza Shopping, terceiro andar. Contato pelo fone 3028-8786. Ótica Labotec. Confie em quem entende de visão. Floriano Peixoto 1234, fone 3223-2700. Grupo Silva Zamberlan. Voltamos com o programa Janu e Convidados pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, produção SM Produtora, apoio cultural de Eletrônica Guerra, Divino Restaurante Eventos, Labotec Ótica, Grupo Silva Zamberlan, Goods Presentes e Decorações Criativas. Continuamos aqui com o maestro Marco Antônio Pena e o maestro Alexandre Eisenberg. Eu aprendi a dizer Eisenberg. Meio brasileirado, mas eu disse, né? Mas é isso, não, agora foi certo. Então, professor, o programa daqui, desses espetáculos que teremos agora dia 15 de junho e 16 é o mesmo no caso, só que em dias diferentes. Em dias e locais diferentes. Bom, solista? Sim, o Hélio Valentim. O Hélio Valentim é um aluno nosso ali da UFSM, muito talentoso, aluno do professor Guilherme Garbosa, clarineta, e ele vai estar solando o Concertino de Weber, né, para clarineta e orquestra, e que é uma obra importante desse repertório do instrumento da clarineta, e uma obra muito bonita, em alguns movimentos, porém comprimidos em uma obra só, né? Então não tem aquela separação tradicional entre movimentos, é tudo numa obra só, emendando do início ao fim. Uma bela peça. Isso vai ser a segunda obra do programa. A primeira obra vai ser 2 movimentos da suíte Peer Gynt, do compositor norueguês Edvard Grieg, né? Que, na verdade, quer dizer, o Peer Gynt é a música que o Grieg fez para uma peça de teatro, cujo autor foi um dramaturgo norueguês bastante famoso na época, o Henrik Ibsen, né?
E então o Peer Gynt, enfim, não cabe aqui contar a história toda, mas basicamente assim, é um personagem um tanto excêntrico, né? E várias coisas acontecem nessa peça. Os 2 trechos que nós vamos fazer são a dança de Anitra, que é uma das personagens da peça, e a morte de Iose, que é um dos outros, é uma mulher, na verdade, na peça, que é a mãe do Peer Gynt, né? Então, assim, são esses 2 momentos que nós vamos fazer. A dança de Anitra e a morte de Iose. Né? Isso esses 2 momentos são do Grieg, são música, na verdade, para orquestra de cordas e um percussionista apenas tocando. Né? Depois, aí temos o concertino de Weber, como acabei de falar sobre a peça, e, por fim, nós vamos ter uma grande obra, assim, uma obra muito importante do repertório sinfônico, que é a Quinta Sinfonia de Mendelssohn, né, o grande compositor alemão da primeira metade do século XIX. E essa sinfonia, ela é em 4 movimentos, né, sendo os 2 movimentos finais emendados um no outro. E ela é uma obra por volta de 1830 que ela foi composta, né? Embora a gente chame de Quinta Sinfonia, na verdade não é a quinta, é a segunda. Né? E só que ele levou um tempo, depois publicou, a publicação dela, foi muito tardia, então essa coisa de número é coisa de editor, mais do que pela cronologia da vida do compositor. Né? E ela tem um subtítulo peculiar, ela é chamada de Sinfonia da Reforma, porque ele compôs essa obra, na verdade, em comemoração ao que foi, na época, um aniversário da Igreja Luterana, né? Da Igreja Protestante, a primeira. E, então, por isso ele chamou de Sinfonia da Reforma Protestante. E o que tem nessa música que lembra, de alguma forma, a Reforma Protestante alguns momentos que são de coral, né? Não um coral com pessoas cantando, mas a simulação instrumental do que seria o coro, né? De vozes, com um estilo, especialmente na introdução do primeiro movimento, a gente tem um estilo coral, embora feito por instrumentos, mas um estilo coral na introdução. Depois ela tem um momento em que é citado o que ficou conhecido como Amém de Dresden, né? Que é uma fórmula, como se diz, litúrgica, né? De dizer o Amém luterano naquela situação ali que se tornou tradicional, que acontece em 2 momentos da sinfonia, né? E no final, no último movimento, o início do último movimento é literalmente um coral do Lutero, do reformador, né? Quer dizer, é uma música de autoria do próprio Lutero que o Mendelssohn usou para introduzir o movimento final da sinfonia. Então ele introduz, é muito interessante, porque ele introduz aquilo com aquele coral, depois vem tudo que é dele, criação dele, que ele coloca, e no meio, que é uma coisa genial que ele faz, ele junta essas 2 ideias ao mesmo tempo. As ideias que são os temas dele, que ele compôs, com o tema do Lutero, e termina a sinfonia, então, assim, apoteoticamente repetindo, com toda a plenitude sinfônica, o coral do Lutero. Então, a regência é do senhor? Sim. Senhor regente. E me diga, esse aí tempo desse show dá o quê? No total? Do concerto, no caso? Olha, deve ser algo em torno de 1 hora. Em torno de 1 hora de música. Então, pessoal, 15 de junho, às 20 horas, no Teatro 3 de Maio. Né? Os ingressos já estão à venda, né? E dia 16 de junho, quinta-feira, às 12h30, no Teatro Caixa Preta, lá na universidade, né? Que é no Centro de Artes e Letras ali, né? Então, todo mundo que quiser, nós estamos convidando aqui, né, o pessoal para
o segundo concerto da temporada oficial 2016 da Orquestra Sinfônica de Santa Maria. Não percam, é um belíssimo repertório. Isso aí pode convidar vocês. Bom, passando para o professor Marco, quantos componentes tem hoje? Em torno de, entre alunos e os músicos profissionais contratados, em torno de 40, mais ou menos. 40. Me diga uma coisa, esses eles são preparados, no caso, estudam aqui, e depois o mercado para esse pessoal, assim, como é que funciona? Então, Santa Maria, assim como em outras áreas fora a música, a maioria deles se formam e vão embora. Uhum. Na música também é assim. E o que nós queremos é buscar criar um ambiente, uma cadeia produtiva na parte de cultura que possa justamente propiciar que eles invistam na cidade, que eles possam viver profissionalmente na cidade, né? E para isso tem que criar um ambiente profissional, né? Então eu falo isso também como um chamamento também para o setor público da cidade e principalmente o setor empresarial, né? Que a gente possa então ir montando em Santa Maria um ambiente profissional em música. Tem várias cidades aqui música do interior clássica, que tem, né, que faz que tenha momentos mais clássicos ou que faça a conexão com o popular, mas essa música é diferenciada, instrumentos de orquestra, enfim. Então vamos ver se eu falar alguma coisa que não é, você me diz. Lá a orquestra tem violino, viola, violoncelo, contrabaixo, flauta, clarineta, trompete, trompa, trombone e percussão. Isso, e agora, sim, a questão dos últimos anos, criou-se então um curso de oboé e fagote, né? Que são cursos novos, então na busca de alunos também, né? Então a nossa universidade, nosso curso de bacharelado, procurou ampliar as suas opções em termos de instrumentos de orquestra, né? E quer dizer que a nossa faculdade de música, que é uma do Rio Grande do Sul, que tem maior amplitude em termos de instrumentos de orquestra, e uma coisa importante a ressaltar, que é a segunda orquestra sinfônica a ser criada no estado do Rio Grande do Sul e a única orquestra sinfônica universitária que existe no estado do Rio Grande do Sul. Interessante. Há 50 anos. Pois é. E ela é uma das primeiras a ser criadas no Brasil como orquestra sinfônica universitária. Então é uma coisa importante que a cidade já tem, e aí a questão é que nós temos que mudar de patamar, né? Principalmente porque é uma pena que a cidade tenha esse patrimônio, né? E ele não tenha uma consequência para a própria cidade. Sim. Entende? Quer dizer, uma consequência que vá além do público, no seguinte sentido, no sentido de se criar realmente um ambiente profissional, entende? Para que os alunos do curso de música se formem e possam ter oportunidade de trabalho aqui também. Assim como a gente nota também na cidade, existem certas iniciativas na cidade para atrair indústria no sentido de que os técnicos, os engenheiros, enfim, de vários cursos da universidade, que eles tenham alguma possibilidade profissional de ficar aqui. Sim. Né? Então, na música é a mesma coisa, a gente sente isso aí, claro. Entende? Então, a cidade não otimiza, não aproveita a mão de obra que forma. Ela simplesmente é uma cidade que se caracteriza basicamente como a indústria do canudo, né? Forma o aluno e ele se forma e vai ter que ir embora. Quer dizer, e isso é que nós pretendemos contribuir com a cidade, né, para poder formar um ambiente profissional. A música hoje, a música mídia, a mídia, essa música de mídia, não passa de uma opinião, evidentemente. Mas eu acho assim que a música popular brasileira decaiu. Em termos de qualidade musical, como compositor, né, o que eu posso te dizer é que decaiu bastante, né?
E eu vejo, por exemplo, hoje uma situação em que alguns, talvez assim uma parte razoável, não sei se maioria, mas uma parte razoável dos alunos, assim, do perfil dos alunos do curso de música hoje da UFSM, não conhecem muito do que foi a grande música popular brasileira. Ah, sim. Bom, mas recordando então, dia 15 de junho, quarta-feira, às 20 horas, no Teatro 3 de Maio, né, o segundo concerto da temporada oficial 2016 da Orquestra Sinfônica de Santa Maria. E dia 16 de junho, quinta-feira, às 12h30, no Teatro Caixa Preta, na Universidade Federal. Certo? Convidando vocês todos, então, um belo espetáculo. E eu quero agradecer a presença de vocês, né, e dar os parabéns por esse tempo todo de orquestra, né, 50 anos de orquestra, a orquestra, no caso, Sim. vocês representam hoje aqui. Sim. Parabéns à orquestra, a todo o pessoal envolvido, à Universidade Federal de Santa Maria, né. Novamente, estamos à disposição da orquestra de vocês, aqui a TV Santa Maria e meu programa, certo? Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, abraço. Obrigado. Tudo de bom. O programa Janui Convidados então fica por aqui, um grande abraço a todos, até a próxima semana. Programa Janu e convidados. Apoio Cultural Divino Santa Maria, Restaurante e Eventos. Avenida Rio Branco 880, fone 3025-5800. Eletrônica Guerra, Rua dos Andradas 1768, fone 3025-5037. Goodies, presentes e decoração criativa. Royal Plaza Shopping, terceiro andar. Contato pelo fone 3028-8786. Ótica Labotec. Confie em quem entende de visão. Floriano Peixoto 1234, fone 3223-2700. Grupo Silva Zamberlan.